E aí, pessoal, tudo certo? Hoje a gente vai mergulhar num assunto bem complexo e que pouca gente fala abertamente: a relação entre os médicos e a sociedade. É um terreno delicado, sabe? Cheio de expectativa de um lado, muito sacrifício do outro e um monte de percepções que não batem. Para começar, já vamos com essa frase aqui que é bem forte, né? Ela praticamente resume o centro do que a gente vai analisar hoje. Existe um conflito que não é dito, uma dependência que anda de mãos dadas com uma certa antipatia. Mas por que isso acontece? É isso que a gente vai tentar entender. Então, para a gente entender de onde vem essa dinâmica, a gente precisa primeiro dar uma olhada na jornada de quem escolhe a medicina. Um caminho que é marcado por um peso enorme. Um fardo que, na maioria das vezes, é carregado em silêncio. Olha só essa jornada. É uma verdadeira maratona que começa muito, mas muito antes do diploma. Tem a pressão absurda do vestibular, depois 6 anos no mínimo de um curso integral que consome o dia inteiro, muitas vezes com plantão à noite, estudo no fim de semana. Para muita gente, isso significa um sacrifício financeiro gigantesco da família, ou então o peso de uma dívida que vai se arrastar por anos. É uma preparação que não dá para levar de qualquer jeito. Exige as melhores ferramentas desde o começo. E se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medcob.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil, com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. Aí depois de todo esse perrengue, de todo esse sacrifício, a realidade muitas vezes é um balde de água fria. O mercado de trabalho pode ser bem hostil, o pagamento bem abaixo do que se imaginava, a responsabilidade é gigante e o reconhecimento, esse é bem menor do que se esperava. É um choque bem grande entre a expectativa e a realidade. E o pior é que quando o médico tenta conversar sobre isso, desabafar com amigos ou com a família, a resposta que mais ouve é essa aí. A percepção de fora é que ele não tem do que reclamar, o que invalida totalmente o sentimento de quem está ali, vivendo aquilo na pele. Beleza, mas agora vamos inverter o jogo. E o lado da sociedade? Por que será que existe esse ressentimento, essa falta de empatia? O que alimenta essa visão tão crítica sobre os médicos? Vamos pensar no ponto de partida, que é crucial. Ninguém procura um médico porque está feliz da vida, mas sim porque precisa. A pessoa já chega fragilizada, com dor, sofrendo, buscando uma solução. Ou seja, ela está numa posição de total dependência. E esse slide aqui, gente, ele mostra o X da questão de forma perfeita. O médico se enxerga como alguém que está ganhando a vida para cuidar dos outros, para fazer o bem, só que para uma parte da sociedade a visão é completamente diferente. É a de alguém que está lucrando em cima da doença, do sofrimento dos outros. São duas visões sobre a mesma coisa, mas que são opostos totais. Pois é, e esta ideia acaba criando uma expectativa que é completamente fora da realidade. A sociedade muitas vezes não vê o médico como um ser humano, vê como uma figura quase mítica, um ser que não erra, que não cansa, que fez um juramento tipo sacerdócio e que, por ser privilegiado, não tem nem o direito de reclamar ou de ter necessidades básicas, como dormir e comer. É nesse ponto que os dois mundos batem de frente, e batem feio. Vamos ver um exemplo bem concreto de como essa colisão acontece no dia a dia para ficar mais claro. Imagina a cena, que está descrita na nossa fonte de hoje. Um político, querendo ganhar uns pontos com a insatisfação geral, simplesmente invade a área de descanso dos profissionais de saúde dentro de um hospital. Ele pega o celular e começa a filmar um médico que está dormindo. E não é em qualquer lugar. Não num corredor, não num consultório. Ele está num lugar com uma placa bem clara na porta. Repouso médico. Um espaço que foi feito exatamente para isso, para o profissional poder recarregar as energias. Aí ele vai lá, joga o vídeo na internet. A reação? Imediata. E cheia de ódio. Comentários do tipo, tem que acabar com esse médico, arregaça ele. Ninguém para pensar no contexto, na carga horária, no fato de que descansar é um direito. E mais, uma necessidade. A imagem só serviu para confirmar a ideia de privilégio e de negligência. Isso faz a gente se perguntar uma coisa, né? Por que essa cobrança de devolver para a sociedade pesa tanto só em cima do médico? Ninguém fica exigindo que um engenheiro que se formou numa universidade pública trabalhe de graça para o governo ou um advogado. Parece que é um fardo exclusivo da medicina. O grande problema aqui, a gente sabe, é a tal da generalização. Um escândalo aqui, outro ali, de profissionais que batem o ponto e vão embora, por exemplo, é usado para sujar a imagem de milhares e milhares de outros que trabalham direito, que dobram plantão, que se dedicam de verdade. A exceção acaba virando a regra na cabeça das pessoas. Tá, então, com esse cenário todo, que é super complicado, às vezes até hostil,
Como é que o profissional sobrevive a isso e ainda consegue achar alguma satisfação na carreira? A parte final da nossa análise hoje traz um tipo de guia prático, um manual de sobrevivência mesmo. Bom, o material que a gente está analisando sugere 4 estratégias principais. Primeira, evite reclamar ou desabafar com quem não é da área, porque a pessoa não entende o contexto e acaba julgando. Segunda, aprenda a não levar para dentro de si as interações ruins. Foque nos outros 48 pacientes que foram bem atendidos, não naqueles 2 que foram hostis. Terceira, valorize os pequenos momentos de gratidão, mesmo que sejam raros. E por último, busque evoluir na carreira, se especializar para poder ter mais escolhas sobre onde trabalhar e com que tipo de paciente lidar. E olha que interessante, o objetivo aqui é bem pé no chão. Não é uma fórmula mágica para mudar como a sociedade pensa, porque isso é uma tarefa gigantesca, quase impossível. A ideia é ter estratégias para se proteger, para preservar a saúde mental e não perder a paixão pela profissão no meio do caminho. E para fechar, a gente fica com essa frase que no fundo resume tudo. Ela fala de um certo isolamento, mas também da importância de ter o apoio dos colegas. No mundo com percepções tão duras, a maior compreensão, o maior suporte vai vir de outro médico. Fica aí a reflexão sobre o peso que a gente coloca em cima de quem tem a missão de cuidar da gente.